falando de novos empregos ou o que fazer para chegar neles, principalmente olhando para frente. 5G e economia verde, amanhã no Gente. É isso aí, vão ser empregos diferentes, novas oportunidades vão se abrir, mas ao mesmo tempo novas qualificações também vão ser necessárias. Jornal, a gente fica por aqui nesta sexta-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí. 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma congressos agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Bom dia para todos vocês. Hoje é sexta-feira. E que delícia, não? Parabéns para nossa sexta-feirona chegando. A minha já começa 11h30, já começa o fim de semana. Da Rosa eu não sei, ema, cada um com seus problemas. Bom, mas você que acompanha a Rádio Bandeirantes nessa sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, acompanhe a partir de agora o Bastidores do Poder, que é um programa do Departamento de Jornalismo da Band+, produzido e apresentado pela Rose Guglielminetti e por mim, Zezé de Lima. A mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Lucas Pessoa e do Gil Kleber. Olha, vocês podem nos acompanhar também pelo bandmulti.com.br, que é o portal da Band+, com notícias ao longo de todo o dia, nos aplicativos da Band Rádios e também no YouTube e Facebook. No YouTube, vai lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. E no Facebook, você tem duas opções: o facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com/Band+. Dá também para participar e nos ajudar aqui a fazer o Bastidores do Poder, e a sua ajuda é muito preciosa e muito nos deixa muito contentes, tá? Mande a sua mensagem para o WhatsApp 19 97102 1493, 19 97102 1493. E agora estamos com Rose Guglielminetti, que, graças a Deus, porque eu tenho assim uma série de coisas que eu tenho que falar para ela ontem, e eu vou começar, eu sei que tem assuntos de local hoje bem puxadinhos, mas eu vou começar com uma tendência lá de ontem, de uma matéria que ela fez, que a gente queria entender os pormenores, e eu falei, olha, sem a Ruiva aqui não vai ter jeito. Sobre a história lá do secretário de urbanismo fritando. Aí, na matéria, ela colocou, fez aquele retrospecto que eu fiz para vocês, e colocou que de um empreendimento da Patriane, que eu não entendi muito bem o que era aquilo. Agora ela vai contar direitinho. Muito bom dia, Rosemarie. Da próxima vez conta tudo, não fica só nas entrelinhas, não, que a gente aqui vai te apertar. Bom dia, Zezé, bom dia a todos. Eu coloquei o da Patriane, Zezé, porque nos bastidores falam que é por conta das contrapartidas, mas a construtora ontem, a assessoria já me ligou, dizendo que está tudo certo, porque é o seguinte, o secretário está fora mesmo, dificilmente ele vai sair. Ontem à tarde, Zezé, ele me ligou, dificilmente ele fica, eu não sei o que eu falei, mas vamos lá. Ele vai sair, dificilmente ele vai sair, não, dificilmente ele fica. O prefeito não confirmou ainda, o Dário Saad, mas eu conversei com o secretário na noite, antes da matéria,
E a conversa dele oficial foi de que ele tinha deixado os negócios dele, tinha questões pessoais, aquela coisa toda. Mas ontem à tarde o secretário disse para mim que ele entende que nesses 10 meses de governo ele já fez o que ele tinha que fazer, ele vai fazer ali um balanço, ele falou que em 10 meses ele fez muito mais do que os outros secretários e que, portanto, ele está ali à disposição do prefeito, ou seja, amiga, está fora mesmo do governo. Nos bastidores falam que é em função desse acordo de contrapartida com a Patriani, que é aquele empreendimento enorme que nós teremos ali no centro de Campinas, que inclusive vão ter vão ter alguns impactos, Zezé, que não são bons para quem está do lado, porque é um empreendimento muito alto, tal, e que não existe nenhuma ilegalidade, segundo a prefeitura. Hoje, a contrapartida para o empreendimento imobiliário em Campinas, para poder mandar dinheiro lá para o fundo, para a construção de outras obras, essa contrapartida é de 5%. No caso da Patriani, deixa eu pegar aqui o valor, ficou em 3,2%, tá? Que deu lá os R$1.800.000. R$1.800.000. Então, o negócio ele favoreceu a Patriani. Ele teria favorecido a Patriani quando reduziu esse percentual aí para a incorporadora, e isso aí não agradou a muito, inclusive a administração. Seria isso, mas de qualquer jeito, o próprio prefeito falou assim para mim, olha, Rose, a Patriani, o dono da Patriani é um sujeito muito sério, entendeu? Que é um tal de Walter, eu não conheço ele. É uma pessoa muito séria, não tem nada, assim, de ilegal envolvendo ele. Inclusive, quando ele esteve aqui em Campinas, quando ele veio falar comigo, ele disse que uma das coisas que esse dono da Patriani elogiou foi que não foi pedido nenhum tipo de verba, de propina, para poder regularizar e liberar o empreendimento. Isso o prefeito falou comigo na terça-feira à noite, Zezé. Ele falou, então, assim, não existe legalidade em você reduzir, porque o percentual é até 5% dos empreendimentos. E, inclusive, o dono da construtora, Zezé, pediu para falar conosco ontem, né? Ele deve falar conosco a semana que vem aqui no programa. Então, na verdade, eu acho que ele estava num processo de fritura mesmo, mas tem coisas aí que eu vou ter que ver direito para poder falar com mais convicção, mas é isso. Então, é o povo saindo, pode ser a primeira troca do governo do Dário aqui em Campinas. E lembrando que ele quase perdeu o cargo em maio, né? Quando o André Ribeiro pediu a cabeça dele, e ele focou muito em gestão. Então, Zezé, ainda está muito nebulosa essa saída do secretário. Que ainda não foi confirmada pela prefeitura, tá, gente? Para a gente, olha, era importante esse esclarecimento, porque estava lá jogado esse empreendimento no meio da matéria, a gente não entendendo nada aqui. Eu e o Edson ficamos... A gente imaginou que fosse algum rolo com isso, porque isso daí não ia estar lá trocado. Aí nós falamos, será? Mas agora, então, está esclarecido que existe uma suspeita negada por todos de que ele poderia ter favorecido a Patriani na construção desse edifício que traz muito impacto para a localidade onde vai ser erguido ali nas mediações da Avenida Aquidabã. Todo mundo mas nega, lembrando que não existe ilegalidade, porque esse percentual está dentro daquilo que daquilo até 5%, mas gato escaldado sente medo de água fria, eu diria para você, porque se tem uma coisa que nós aqui nessa vida de Deus aqui, que Deus deu para nós campineiros, né? Não nasci aqui, mas estou aqui faz 40 anos, então sou campineira sim, é isso. Foi a história com o doutor Hélio de todos aqueles empreendimentos lá, aquele rolo todo que aconteceu. Aquilo lá deixou a gente assim desconfiado de Deus e o mundo. Então hoje tudo que vai ser feito tem que ser extremamente bem explicado, porque senão não dá para a gente segurar não e engolir. Ixi, nossa senhora, apanhamos demais com isso. Como já falamos aqui várias vezes, a gente conhece pessoas que morreram de tristeza por não verem o sonho da casa própria se realizando no tempo
que eles haviam se programado para poder aguentar com aluguel e com a entrega do imóvel. É muito triste. Bom, agora mais uma fofoca, caramba, essa daí é quente também. Tá lá, Bandimute, blog da Rose, Felipe Marquesi. Vamos lá, Rose, anda logo. Desembucha. Eu fiquei, o Zezé, foi o seguinte. Desembucha. Três bairros, o Nova Mercedes, deixa eu pegar aqui o nome dos bairros, porque, gente, São José, San Diego e Nova Mercedes são bairros em que o vereador tem lá a sua base eleitoral. Os 3 bairros amanheceram ontem forrados com um cartaz em que dizia que o Felipe Marquesi é o campeão das rachadinhas. O que são as rachadinhas? É aquela medida ou aquele hábito, né, que os políticos têm de contratar assessores pagos com os cofres públicos e eles pegam parte desse salário. Então o assessor fica apenas com uma parte e devolve o restante para o político, né, o chefe dele. E no caso desse cartaz, que é anônimo, estava escrito que o Felipe Marquesi chega a receber R$60 mil por mês, porque ele pega parte dos salários aí dos seus assessores da Câmara e também dos indicados por ele na Prefeitura de Campinas, já que ele tem muitos cargos indicados. E o cartaz também diz que no caso do administrador da Regional 6, ele indicou esse administrador e em troca ele não pagaria o aluguel de um prédio onde funciona uma igreja na qual o vereador é pastor. Ontem eu conversei com o vereador falou que é tudo mentira, que ele não pega dinheiro de nenhum assessor, que ele negou a história do aluguel, fez um boletim de ocorrência, conseguiu as imagens da Sincamp, das pessoas colando esses cartazes e esses folhetos nos viadutos e nos postes lá dos bairros. E ele disse que ele vai, identificando essas pessoas, ele vai processar essas pessoas por calúnia e difamação. E aí, Zezé, eu fui questionada, né? Por que eu publiquei a matéria, mesmo sendo um folheto anônimo? Aí o que eu disse para a pessoa foi o seguinte: o fato aconteceu, os bairros amanheceram forrados de uma denúncia anônima e o vereador fez um boletim de ocorrência. Então a matéria existe. O conteúdo, se ele pratica ou não a rachadinha, vai depender da polícia investigar isso. Só que a gente sabe que esse crime de rachadinha, Zezé, ele só consegue ser apurado se tiver a pessoa que devolveu o dinheiro denunciando que foi o que aconteceu em Paulínia. Em Paulínia nós tivemos, só nesse semestre, segundo semestre, 2 vereadores de Paulínia sendo afastados porque eles ficavam com parte do salário dos funcionários e essas pessoas foram até o Ministério Público, denunciaram, as pessoas tinham comprovação do depósito em conta corrente, devolvendo para o vereador, conversas de WhatsApp, então conseguiu-se comprovar essa prática da rachadinha em Paulínia. No caso do vereador aqui em Campinas, só vai conseguir comprovar de fato se houver alguma denúncia. O vereador também me disse, Zezé, que ele acredita que essas denúncias estejam acontecendo porque ele é pré-candidato a deputado estadual e por isso ele poderia estar incomodando os seus adversários. Enfim, cabe ao vereador explicar, né, Zezé? Bom, ele não tem nem ideia de quem foi. Fez isso. Nem ideia. Perguntei para ele se ele tinha brigado com alguém, se ele tinha demitido algum assessor recentemente. Nada. Ele falou que não, nada. Tá tudo ok, a vida dele tá perfeita, não tem problema nenhum. Então, por isso que ele acha que seja uma questão de adversários políticos. Enfim, Zezé, eu me lembro só que o Tenente Santini, no próprio Bastidores do Poder, da TV, quando o nosso programa era diário na televisão, veio aqui e soltou, dizendo que na Câmara de Campinas um monte de vereador praticava rachadinha. Só que o Tenente Santini não conseguiu comprovar nada, ficou só falando, acusando também
o que irritou na época os vereadores, que chegaram a pedir uma abertura de investigação na corregedoria do Tenente Santini, e a gente até falou para ele: vereador, não adianta nada o senhor ficar denunciando aqui se o senhor não tem comprovação, né, Zezé? Falamos, pelo amor de Deus, está colocando a gente numa saia justa, porque a gente tem credibilidade. Então, nós queremos que o nosso programa só veicule aquilo que é verdade. E se for verdade, o senhor tem que comprovar. Nós dissemos isso. Agora, nós sabemos que essa história de comprovar rachadinha, de fato, é uma coisa difícil. E, assim, eu espero que o vereador não faça isso. Sinceramente. Espero que não. E se fizer, eu quero que a mão da lei caia sobre ele com todo o peso, porque nós não aguentamos mais essa história. Aliás, nós não aguentamos um monte de história, vereador. Por exemplo, vereador ter cargo em prefeitura, vereador ter cargo em Sanasa. Nós estamos pagando a conta dessa palhaçada toda faz décadas e décadas e décadas. Nós temos de moralizar isso daí. Sabe, porque esse tipo de cargo, para esse tipo de comissionário, de funcionário, é só para poder ter cabo eleitoral, pago com o nosso dinheiro 4 anos, para depois trabalhar na campanha para vocês. Nós não aguentamos mais isso. Será que não dá para perceber? Não dá para mudar? Não dá para imprimir um padrão ético, moral mais nas coisas? Todo vereador que vem aqui, a primeira coisa que a gente pergunta é: o senhor tem cargo na administração? E não raro, aliás, raro são aqueles que dizem: não tenho nenhum cargo na administração, apesar de apoiar o governo. Isso é raro, mas a gente encontra essas pessoas, 2, 3, 4 no máximo, né? Agora, o nego, ele vai toda vez para apoiar governo, ele tem que ter as drogas dos cargos, assim como acontece na Assembleia, assim como acontece na Câmara Federal, na Câmara Federal ainda com esse encargo a mais, que são essas desgraçadas emendas. Agora as tais emendas de relator que ninguém sabe para quem vai, para onde vai, quanto é que vai. Né? Nós não aguentamos mais isso. Será que esse povo não entende isso, Rose? Será que não... para, como ser poliana. Eu sempre falei que ser poliana, a gente pode até não aguentar. Não aguento mais. Tá piorando, isso sempre foi uma vergonha, está piorando cada vez mais. E vai continuar, gente. Não esquece, os prefeitos são eleitos e são pressionados para poder contratar os cabos eleitorais dos vereadores, porque esse pessoal já trabalha para poder botar os seus padrinhados políticos, que é um absurdo. Eu quero que o Ministério Público vá para cima. Muita gente pode ter reclamado da Cristiane Lau, dizendo que ela era... Muito político, né? Muito político, né? Político que reclamava dela. Ela fez um trabalho para mim que foi, assim, fenomenal. Quando ela chamou os assessores de forma aleatória para poder saber o que efetivamente eles faziam na prefeitura de Campinas, porque estava na época do governo Jonas, que estava tendo ali um exagero de contratação. E aí nós tivemos aquelas pérolas absurdas de assessores dizendo assim: eu cuido da fila do CEPAT, aí o sujeito ganhava 5 mil, aí outro dizendo: foi o deputado X que me indicou, porque é amigo da minha mãe, outro que fazia cartazes. Então, assim, umas coisas, e tudo, gente, salário de 5, 6, 10 mil reais. Enquanto isso, um trabalhador na iniciativa privada precisa suar o sangue, ter pós-graduação, mestrado, trabalhar pra caramba para poder ganhar um salário ali que a gente acha que é possível para poder pagar suas contas. Enfim, é uma vergonha. E aí lá, na época, falou assim: olha, a prefeitura consegue trabalhar com 100 assessores contratados como assessores. E a prefeitura tem 700, 500, 600 assessores, enfim, né? É uma vergonha, mas é isso que temos para hoje, né, Zezé? E vai só piorar, né? Que raiva. Eu sinto raiva. Enquanto isso, não é só trabalhador da iniciativa privada, não. Mas aí você olha um dinheiro desse, soma o quanto dá por ano e vê quantos professores poderiam ser pagos. Isso é serviço essencial.
Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos atendentes de enfermeiro, quanta medicação poderia ser comprada? Não, está lá no bolso de comissionado, que é cabo eleitoral. Olha, é muita sem vergonhice. Mas, enfim, Rose, não vou... Sexta-feira, eu estou aqui na boa. Eu acho só que eu só vou aproveitar aí, você disse que cada um com seus problemas, que a tua vida termina às 11h30, você deveria ser mais solidária, porque a minha termina bem à noite, né? Mas você vai dar plantão essa semana? Olha quanto que eu trabalhei ontem, Zezé. Eu não, você que vai trabalhar, mas eu vou deixar bastante matéria pronta. Eu dou plantão? Essa semana sou eu no plantão? É você? Você tinha esquecido? Tinha, eu achei que eu não ia ter plantão. Você quer que eu fique e você fica na outra semana? A gente conversa isso depois, tá bom? Eu acho que vai ser melhor, porque você vai estar de folga na segunda, então não, você dá plantão. Eu vou estar trabalhando na segunda. Dia 15? Tá bom. Tá. Não, mas eu só vou folgar Tá bom, depois a gente conversa. Olha, gente, falando até a roupa suja, é uma vergonha, né, gente? Programa político não é para esse tipo de coisa, não. Gente, vamos agora para mais um assunto. Evento liberadíssimo, vamos poder ir para as baladas? Mas vamos falar da Câmara ainda? Temos que falar... Ainda? Ainda. Coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim. Para mim, do meu ponto de vista, é ruim. A história das emendas impositivas, que os vereadores estão votando. Não sei se vocês falaram sobre isso ontem no programa. Bom, gente, a Câmara aprovou em primeira instância, Jesus, em primeira votação, vai votar em segunda votação a reserva de 66 milhões do orçamento para que os vereadores possam indicar as suas demandas. É 1,2% das receitas que vão entrar na prefeitura, mas para a gente poder entender o absurdo, se você falar assim, mas o orçamento é de 6 bilhões, então não é nada, é muita coisa. Por quê? Porque desses 6 bilhões e meio que a prefeitura está fazendo de receita para o ano que vem, apenas 300 milhões é para novos investimentos. O restante está tudo comprometido, ou seja, é dinheiro que entra, mas vai ter que pagar folha, vai ter que pagar custeio de hospital, ou seja, não tem grana. Então, quando você pensa que os vereadores terão o direito de indicar obras de 66 milhões, é muita coisa, ou seja, eles gostaram da história das emendas lá da Câmara Federal, que os deputados têm direito, né, das emendas do relator, e estão fazendo a mesma modalidade aqui em Campinas. Aí, Zezé, apenas o vereador Paulo Gaspar votou contra, né, e na quarta-feira, eu acho que pegou mal, aí o Luiz Rossini, que é o líder de governo, apresentou uma emenda para que essa medida, sendo aprovada, e vai ser aprovada porque a maioria dos vereadores aprovou, né, só passe a valer a partir de 2023, já que o orçamento do ano que vem já foi enviado para a Câmara e não estava prevendo que os vereadores iriam abocanhar parte desse valor. Gente, qual é o problema? O problema é o seguinte, o vereador, ele vai ter ali uma autorização de indicar qual é a obra que vai ser feita no bairro X. E a prefeitura não vai ter como falar, não vou fazer, porque é uma emenda impositiva, vai estar no orçamento e vai ter que cumprir aquilo, né? 50% desses 60 milhões vão ter que ser obras na área de saúde e o restante dividido igualitariamente entre os vereadores. Bom, Zezé, eu acho absurdo. Eu não sei, tem vereador que explicou, falou, não, Rose, é importante, porque o vereador está muito perto da população, então ele sabe a necessidade. Mas para mim, Zezé, o vereador vai trocar por voto, vai dizer, eu vou botar uma lombada aqui, e fui eu que botei essa lombada aqui, você vai votar em mim, vai pedir voto, vai fazer campanha. Ai, Rose, bom, assim, nós vamos saber o quanto vai para cada vereador e nós vamos saber aonde são as obras, né? Isso vai ser discriminado, né, Rose? Tá. Sim. Porque se for... Para cada vereador vai dividir igualitariamente. São 66 milhões por ano, 1,2, dividido por 33. Desses 33, 50% desse valor tem que ser obras em saúde. Saúde. Isso. Mas aí o vereador vai estar dividido igualitariamente lá para ele. Tá. Isso já é um bom ponto,
né? Vamos destacar o que tem de bom nisso daí, diante da tragédia. Eu acho que o executivo ele tinha de ter condição de saber exatamente onde existem as necessidades. E fico pensando que aquelas regiões que não têm representantes, elas vão ter problema, certamente, porque esse dinheiro eu acho que é quase tudo aí que sobra para o governo investir, porque apesar desse orçamento do tamanho que sobram o quê? 250 milhões para investimento, não é isso? Isso. Então, disso daí você tira, isso é o que sobrou agora. Você tira 160 milhões, você tira 66 milhões, você vai ter 180 milhões, né, para a prefeitura para dar conta de todo o resto. Então, se a pessoa não tem um representante, se o bairro, a região não tem, ela vai ter um pouco de problemas, porque o que sobra para o executivo é muito pouco, né? Exatamente. E olha o tanto de coisa aí que o executivo tem que fazer os BRTs da vida, né? Essas coisas com esse dinheirinho aí. Tá certo que ele às vezes pega dinheiro emprestado, como foi o caso do BRT e como é o caso do asfaltamento que está sendo feito aí em várias regiões de Campinas, que foi uma grana que foi um empréstimo. E também busca dinheiro de emendas e também de projetos do governo federal. Né? Isso, mas isso assim, né? Busca dinheiro de emendas, essas emendas que a gente sabe hoje, por exemplo, que tem ido, em relação ao governo federal, muito lá para o Nordeste, que é onde está PP, onde está PR. Não, eu não estou falando das emendas. Eu estou falando daquelas emendas de orçamento geral, não estou falando Mas de uma maneira geral, assim, Rose, o que a gente tem visto assim, essas emendas cada vez mais sendo liberadas como estratégia política do governo. Para poder atender o curral político de cada deputado, que vai acontecer aqui em Campinas também. Isso. Por exemplo, quando você falou um negócio, você falou assim, olha, o bairro que não tem um representante vai ficar em maus lençóis. Sabe o que vai acontecer, Zezé? Você está dando poder de mando para o vereador fazer com que a população procure para ele vai virar o xerife do orçamento. Você entende o poder que ele ganha? Porque assim, então o sujeito, a prefeitura é muito distante, ele chega até o prefeito, então ele vai chegar até o vereador e o poder desse vereador de poder trabalhar com a população aumenta com essa questão dele ter o dinheiro. Eu fiz mais ou menos as contas, são 2 milhões para cada vereador, sendo que 1 milhão tem que ser necessariamente em saúde e o outro 1 milhão aí ele vai escolher os projetinhos que ele vai encaixar na verba, né? Então, mas como eu estava falando para você, assim, ponto positivo disso, é igual para todo mundo, e vai estar claro aonde é que esse dinheiro vai. Eu espero que esteja discriminado no orçamento, inclusive. Quando essas reformas forem em 2023, quando esse dinheiro for distribuído, no orçamento já venha para onde vão aqueles recursos. E o que vai ser feito, para a gente ter um mínimo de controle acerca disso. Porque sem controle... o que a gente vai ver pipocar de quadra aí em bairro, sabe, que não é usada e que fica lá só para nego e depois fumar um baseado, vai ser isso que nós vamos ver. Então, ai, Rose, nossa senhora, tenso, né? Tudo muito tenso, cansa. Sim, né, filha? Bom, agora fala, Covid tiveram ontem umas decisões aí. Bom, vi aquela história de moto, vamos ter faixa lá, igual São Paulo, onde o motoqueiro vai ficar esperando, né? Aquela faixa, assim, os motoqueiros vêm no farol. Você chegou a ver isso? Não, eu não vi. Explica que eu não vi. Isso eu não vi. Eles vão adotar... Sabe em São Paulo, quando você para no farol, não tem uma faixa na frente que é para motociclista? Eles não ficam na frente dos carros? Numa faixa, aguardando o farol? Sim. Então, Campinas vai adotar isso aqui também.
Agora, a outra coisa é a liberação de eventos, né, Rose? Conta isso aí pra gente, rapidinho, pra gente ir pro break. Bom, a liberação de eventos, 100% presencial, uso de máscaras, a máscara, apresentação de comprovante de vacinação, pelo menos a primeira vacina. Uhum. Então você volta aí com shows. Hoje mesmo a Lagoa do Taquaral vai estar recebendo um evento que é a praça de alimentação, chamado, acho que é Deguste Arte, uma coisa assim, que vai ter shows musicais, apresentações e comida, com mais de 30 restaurantes, com vendas de pratos de 15 a 30 reais, e devem gerar 500 empregos. Ou seja, esse evento na Lagoa do Taquaral hoje marca a reabertura da cidade para a volta dos eventos, reunindo aí bastante gente, depois de um grande período em que estava tudo proibido. É isso. Filha, depois de quase 2 anos aí, trancafiado dentro de casa, que nem bandido. Uhum. Aí, a outra coisa, uso de máscara. O pessoal está avaliando mesmo liberar o uso de máscara? Quer dizer, em Campinas? A retirada de máscara em ar livre, no ar livre? Aqui em Campinas eu não ouvi essa história, Zezé. Não, eu preciso checar. Não ouvi. Eu não vi essa conversa aqui em Campinas ainda, de ninguém. Eu tô achando que por enquanto não. Porque então o que foi aprovado, o decreto que saiu ontem publicado, é que é com máscara. Agora, o que eu ando querendo saber é o seguinte também. A gente precisa ter um balanço de como que está a volta às aulas, hein, Rosemaria? Como é que está a adesão aí dos alunos à volta às aulas? Semana que vem a gente corre atrás disso para contar para o pessoal. Mas tá fácil agora, porque o Luiz Roberto agora é chapa, né? Se liga e fala, Luiz Roberto! Então, tá bom. Gente, vamos para o intervalo, coisa rápida, a gente já volta, mas é rapidinho mesmo. A gente volta para a entrevista. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bourbon Folk Blues, de 5 a 7 de novembro. A combinação perfeita de música de qualidade e natureza exuberante. Venha curtir uma experiência única em Ilhabela, com atrações como Vanessa Jackson, The Simi Brothers, Ira Folk, entre outros convidados, se apresentando no Centro Cultural da Vila. Bourbon Folk Blues Ilhabela, de 5 a 7 de novembro. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia 6 de novembro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste domingo tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 18h15, o Guarani enfrenta o Vila Nova em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E às 20h30, a Ponte Preta enfrenta o CRB no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 34ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
O preço dos combustíveis nos postos voltará a ter 2 dígitos após a vírgula, para facilitar o entendimento do consumidor. A determinação foi divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O prazo para a entrada em vigor da norma é de 180 dias após a publicação da nova resolução. Outra mudança é a regulamentação do delivery de combustíveis, que poderá ser exercida a partir de autorização específica da ANP, e a atividade estará restrita ao etanol hidratado e gasolina C. O delivery deverá ser feito até os limites do município onde se encontra o revendedor varejista autorizado pela ANP. Também ficou decidida a alteração na chamada tutela de fidelidade à bandeira. O revendedor varejista deve informar em cada bomba medidora o CNPJ, a razão social ou o nome fantasia do distribuidor fornecedor do combustível. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder, e agora a gente recebe a Sarah Hughes, que ela é CEO da Scaffold Education, e ela vai falar com a gente sobre tecnologia e mercado de trabalho para a mulher. Olha, bem dirigida aqui, vamos tratar de gênero aqui agora. Sarah, muito bom dia para você. Bom dia, prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Sarah. Bom, Sarah, a gente está num momento em que ganha visibilidade todas as questões aí da mulher, né? E aí a gente poderia fazer uma varredura aqui que levaria bastante tempo. Mas a questão do mercado de trabalho específico, tratando da mulher, essa eu ainda não tinha visto sendo abordada em profundidade. Isso tem sido estudado, e por quê? Sim, estudado porque as mulheres não vão para STEM, então ciência, tecnologia, engenharia, matemática. As mulheres têm tantas habilidades como os homens, porque eles não vão tanto para a faculdade. Então, faculdade já é 35% mulher em STEM. Aí vai para a tecnologia, estamos falando de 20%, 25% de mulheres em tecnologia. E é uma área que está mudando o mundo. A sociedade muda, nós estamos configurando a maneira que a nossa sociedade funciona e precisa de mulheres nessas mudanças. Então, nós precisamos encorajar as mulheres para abraçar tecnologia e entrar. E por que você acha... E por que a mulher não vai para a área de tecnologia? Isso é um fato. Quer dizer, eu tenho um marido que ele é professor aqui da Unicamp. E... em todas as turmas, assim, 60 alunos, 2, 3, 4 mulheres no máximo. Por que isso acontece? Eu acho que começa desde o começo, pequeno, vamos falar de robótica. Qual cenário, se você gosta de fazer robótica? Acho que super legal, é construir coisas e conseguir que ele se movimenta. Mas o tipo de competição, por exemplo, é sumô, luta livre de robô, velocidade de carro, e talvez as meninas não interessem. Na escola que eu sou vinculada, nós fizemos algo com o Google, que é mandar um robô para a Lua e encontrar motivos para morar lá. E todas as meninas entraram, acharam maravilhosa entrar e criar um robô que poderia fazer coisas na Lua. Então, nós temos que ver contextos mais diversos desde o começo sobre robótica, código, e mostrar que isso... Os filmes mostram um homem num capuz, sozinho, solitário, fazendo tecnologia. Então, a imagem que não é social, que não é inovativo, e isso é muito... Não é verdade, é uma área bacana, não? Isso afasta. Na verdade, o que você está dizendo é que o conceito e o que, em relação ao mundo da tecnologia, ele ainda retrata muito o homem e seria machista. E aí a minha pergunta é o seguinte: nós temos hoje uma população muito maior formada por mulheres. E o mercado de trabalho, como você colocou, ele está mudando, e a tecnologia é que está assumindo
e oferecendo vagas. Nós temos no Brasil, por exemplo, outro dia eu fiquei assim abismada, enquanto nós temos aí mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, nós temos 180 mil vagas no Brasil que não se preenche porque é do mercado de tecnologia. Exatamente. Quando Nosso você problema não atrai essa mulher para o mercado de trabalho nesse novo setor que está crescendo, então o que tem que mudar, Sara? Essa é a pergunta, né? O que tem que mudar são duas coisas. 3. A mulher entender que essa área é para ela e ela é capaz e não tem motivo para achar que não é para ela, número 1. Número 2, é uma área de alta mudança dinâmica, todo mundo está aprendendo. Então, ninguém sabe é dono da verdade. Entra para aprender. E aí que chega na primeira coisa, às vezes as mulheres são mais... a sociedade coloca a mulher como mais conservadora, mais cautelosa, ela acaba sendo um pouco mais perfeccionista e acha que ela tem que saber tudo antes que entrar. E no mundo dinâmico, você nunca vai saber tudo antes que entrar. Você precisa se lançar nisso e aprender trabalhando, o lifelong learning. Então, entra nisso. Se pega um currículo do homem, se ele começou a pensar no curso, já está no currículo. A mulher, se ela não tem 3 níveis de pós-graduação sobre a coisa, não coloca no currículo. Então, é uma coisa se lançar para essa área. Você é capaz, precisamos de vocês e que, de fato, tem vaga. Que paga bem. Então, eu acho que é isso. Às vezes eu fico pensando, né, que isso de você ter que saber é bem aquela história que já existiu, né, existe um preconceito aí tão grande que a mulher pensa o seguinte, eu tenho que saber 3 vezes mais, né, para poder entrar e me sentir confortável, não ser zoada, não ser intimidada. Eu acho que talvez seja essa coisa embutida. Eu acho que é super importante. O que faz a mulher se sentir confortável? O poder tem que estar dentro dela e não dar esse poder para o outro, né? Então, se eu falho, eu erro, eu vou perguntar como fazer. Uma boa, eu não sei, vou aprender. Se você acha que errar te menospreza, aí é um problema no mercado do trabalho, especialmente num lugar tão dinâmico. Precisa entender que aprender faz parte. Você acha que as escolas e as próprias famílias já estão trabalhando com esse empoderamento de gênero, principalmente em relação à mulher, de que ela é capaz, de que ela pode? Eu sei que a gente já está em muitos lugares que a gente nunca imaginou que nós iríamos assumir alguns cargos, nós já estamos assumindo, mas existem algumas coisas práticas, por exemplo, na questão de ser mãe, de família, né, que o homem não tem. E a mulher, ela não tem o mesmo apoio que o homem tem. Por exemplo, se um homem assume um cargo de presidente de uma empresa, a mulher vai estar ali cuidando, dando na periferia ali, ajudando ele a ocupar esse cargo. A mulher não, ela tem que dar conta da presidência, tem que dar conta do filho, tem que ser mulher, tem que ser bonita, tem que ser, não ter celulite, não ter um monte de coisa, né? Com certeza não dá para ser tudo, não? Então tem que admitir que não dá tudo. Eu sou CEO de uma empresa, já fundei 3 organizações, sou casada, tenho filhas, gosto de tudo isso, mas minha casa não é perfeitamente limpa e não faço tudo certinho. Eu escolho minhas prioridades, tanto o que eu vou fazer em casa, o que eu vou fazer com os meus filhos. E meu marido, ele não ajuda em casa, os filhos são dele. Ele é um parceiro e ele também trabalha pra caramba. Então, quando ele tem que trabalhar muito, eu falo, não, eu pego mais. Quando eu tenho que trabalhar, ele pega mais. Então, sempre que ter esse equilíbrio, parcerias. E de fato, o machismo da mulher, talvez, o machismo da mulher, de achar que ela tem que fazer tudo para sair bem feito, ela acaba fazendo tudo sozinha. E aí pesa. Bom, essa empresa em que você é CEO, o que você faz? O que essa empresa faz, Sara? Então, nosso sonho é mudar a tecnologia para ajudar as pessoas a aprender mais fácil, melhor e ser sempre atualizado. Então, nós personalizamos a tecnologia para a aprendizagem. Então, nós vendemos plataformas de aprendizagem
para corporações e para escolas para ajudar as pessoas a aprender e usar tecnologia para isso. A Scaffold tem 40% de mulheres trabalhando conosco, 40% dentro da gestão, que eu acho que isso também muda, né? Mulher em gestão, em liderança, também seleciona outras mulheres. O ambiente é um ambiente de qualidade de vida, justamente para equilibrar trabalho e família. É um ambiente gostoso, mas nosso sonho é aprender e ajudar os outros a aprender mais. Tá. E hoje, assim, a gente percebe que o futuro do trabalho mesmo, né? Porque o trabalho está mudando e já mudou muito do que era. Eu e a Rose, a gente sempre comenta isso. A gente vem de uma geração em que você fazer notícia era uma outra formatação, era de forma completamente diferente. O número de pessoas envolvida num processo de fazer a notícia, meu Deus, era coisa de, no mínimo, 6, 7 vezes mais do que é hoje. E a gente percebe que a tecnologia, isso é o futuro, né? Vários empregos vão deixar de existir, mas nessa área vai abrir cada vez mais, na questão da indústria do verde, em tecnologia. Hoje, assim, o que você sugere para a mulher, assim, fazer para estar preparada para daqui a pouco, quando esses empregos não existirem mais e forem essas as opções que o mercado vai entregar para ela? Acho que para a mulher e para o homem, como ser preparado e abraçar a ideia que provavelmente nunca vamos ser 100% preparados mais, porque a coisa vai mudar tanto que nós temos que ter um mindset de que se eu não sei, eu não sei ainda. Se alguém sabe, eles podem me ensinar. E que a ser preparada é ser flexível, adaptável e, de fato, corajoso, audacioso. Eu vou atrás. Isso, esse emprego que sempre vai ser igual, eu vou aprender, vou conseguir fazer uma lista e check tudo que eu sei, não tem mais. Então, eu acho que acho que é bom de falar da mudança do mercado de trabalho. As mulheres nos anos 80, 70% de quem estava na tecnologia era mulher. Sabe por quê? Porque a mulher estava na máquina de escrever. Quando chegou o computador e data centers, então ela sabe usar teclado, é a mesma coisa. E elas não sabiam que não conseguia e não teve esse preconceito que era uma coisa de crânios e gênios, e 70% foi mulheres. Da hora que trabalhando e aprendendo, elas foram fabulosas. Da hora que tinha que decidir para ir nessa área, aí começaram a reduzir os números. Muito curioso. Porque aí ela foi se sentindo limitada. E você falando isso, eu me lembro do filme das mulheres da NASA, né? Pensei também. Foi, isso, né? Vem à mente isso. Assim, eu acredito que sozinha a mulher não vai conseguir ser mais flexível, não vai conseguir mudar esse padrão que ela implementou e que segue hoje na vida dela. Aonde ela busca ferramentas para se tornar mais flexível, para se preparar, para poder iniciar uma jornada na tecnologia. Isso, então a Scaffold Education tem cursos para isso. Normalmente nós temos esses cursos dentro das empresas, então eu acho que é uma coisa ver se as empresas estão ajudando essa requalificação que nós chamamos reskill e upskill. E sozinho tem um monte de cursos, Coursera, tem cursos online gratuitos ou baratos que você consegue aprender à distância. Não é difícil achar. Usar isso, usar essas ferramentas, porque elas estão disponíveis mesmo para quem não tem dinheiro. Assim. Sim, tem cursos assim, de tudo. Hoje em dia, acho que na segunda-feira, Zezé, não sei se você não estava, eu comentei sobre isso. Hoje em dia, não dá mais para o brasileiro dizer
que ele não tem acesso à educação e principalmente para a qualificação profissional. A gente tem SEBRAE, Governo do Estado, estou falando do Estado de São Paulo, SENAI, todos oferecendo cursos de 30, 10 horas, 15 horas, envolvendo várias áreas do saber, gratuitos, para que as pessoas possam se capacitar mesmo, né? Agora, Sara, teve uma vez, eu ouvi o seguinte, numa reunião em que estavam empresários, e eles disseram o seguinte, que eles tinham muitos caciques e poucos índios na oferta. O mercado continua assim ainda? Muita gente boa, capacitada para poder assumir a liderança e a gestão, e quando você precisa ali daqueles trabalhadores para poder ocupar outras funções que não sejam importantes, que elas são tão importantes quanto, mas não acham pessoas qualificadas para isso. Olha, eu vou fazer fala controverso, talvez. Bons gestores entendem que precisam ajudar a desenvolver quem está trabalhando com eles. Então, claro que não temos um problema de desemprego, nós temos um problema de empregabilidade. As pessoas precisam ser mais preparadas para o século XXI, estamos em 2021, as pessoas precisam ser mais preparadas. O que não foram? As empresas têm que colocar a aprendizagem na educação como parte do DNA deles. Daqui para frente, o lifelong learning, claro que a pessoa vai fazer a sua parte, mas as empresas também têm que ajudar esse caminho. Então, falar que um bom gestor não acha gente, tem que entender que ele também tem que ajudar, ele e ela tem que ajudar a criar pessoas aptas. E isso é a melhor maneira de aprender é trabalhando, porque é profundo, é ativo, você consegue aprender e aplicar na hora. Isso é a melhor maneira. E por isso, nossa empresa existe para isso, para ajudar que a pessoa aprende profundamente, ativamente e cresce para seus empregos futuros dentro da própria empresa ou fora. Mas é isso o trabalho. Tá, ok. Bom, Sara, eu quero te agradecer muito pela entrevista e vamos nos qualificar melhor e ocupar um desses espaços aí, porque são muitos que estão surgindo. São muitos. Muito obrigada e um bom fim de semana para você. Olha, muito obrigada. Foi excelente dar um papo com vocês sobre mulheres que têm muitas possibilidades e oportunidades. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Sara. Bom, Rosmaria, vamos dar uma passeada por Brasil um pouquinho, porque daqui a pouco a gente já tem uma entrevista com o Marionaldo, que é o nosso secretário de Recursos Humanos. Camprev, meu Deus, presidente. Olha, nossa senhora, hein? Esse que é o problema do cara continuando o governo sempre. Eu ainda acho que o Arli é o presidente da Sanasa e o Marivaldo é o secretário de Recursos Humanos. Olha só. É difícil, tem que mudar, Dário Saad, porque aí a gente vai incorporando os outros nomes, senão fica tudo enrolado. Rose, filha. Bom, ontem nós tivemos 2 momentos. E 2 momentos aí envolvendo figura da Lava Jato. Vou começar pelo momento Jair Bolsonaro depondo na quarta-feira, foi na quarta-feira o depoimento dele, mas que, na verdade, só ontem foi divulgado a Polícia Federal para falar sobre aquela acusação do Moro que disse que deixava o governo porque ele tentava interferir na Polícia Federal e que o Moro não aceitaria isso. Bom, os bolsonaristas, instruídos aí pela ala pensante do bolsonarismo, acham que, na verdade, o Moro ele deixou o governo porque ele queria mandar mais do que o presidente, que ele tinha sido juiz a vida inteira, então ele só aprendeu a mandar, não sabia obedecer, não sabia o lugar dele. É isso que os bolsonaristas dizem. E o Bolsonaro, lá no depoimento, falou que sim, ele sugeriu a mudança, mas que o Moro falou que tudo bem, ele ia mudar se ele tivesse a garantia de vaga no Supremo. Será, Rose? Será?
Por que cargas d'água, então, que o Moro deixou o governo e não foi indicado no Supremo? Não mudou? Que loucura isso, Rose. Pois é, eu não sei quem está mentindo, né, Zezé? Mas entre os dois, eu acho que o Moro fala mais verdade do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele mente, ponto, acabou. Então, acho que o Moro tinha sim o desejo de ir para o STF, ele nunca escondeu isso, não acho que acho que até a escolha dele ter ido para ser ministro passava por essa indicação, porque eu imagino que o Moro deve ter avaliado que ele seria um bom ministro e que o Bolsonaro o apoiaria e que ele conseguiria fazer um bom trabalho no Planalto, né, ali no governo Bolsonaro. Acabou não acontecendo isso, porque o Bolsonaro tinha outros planos, e aí o Bolsonaro, então, na verdade, ele tenta desconstruir dizendo o seguinte, olha, se ele está dizendo que eu fazia chantagem, ele também fazia. Na verdade, a fala do Bolsonaro é essa. Se eu fiz chantagem para trocar o delegado, ele também fez chantagem para poder ser indicado para uma vaga do STF. Acho que se o Moro quisesse tanto desse jeito, ele não teria deixado o governo, ele teria atendido ao pedido do Bolsonaro. Sim. Porque a forma para ele poder ser indicado seria fazer uma aliança. Permanecer. Com o Bolsonaro, isso, e continuar atendendo. Então, por isso que eu desconfio um pouco dessa fala. Acho que a defesa do Moro colocou uma coisa que eu acho importante, foi de que quando o Moro foi depor, os advogados do Bolsonaro estavam na oitiva. Presente. E quando o Bolsonaro foi depor, os advogados do Moro não estavam lá. Não foram sequer informados de que teriam esse depoimento. Então, Zezé, para mim, já essa questão do direito de livre acesso, de igualdade, já não está rolando. Já não está rolando, entendeu? Então, sim, o presidente, por ser presidente, teve privilégios. Então, eu acho que, no mínimo, aí precisa ter um olhar, porque a justiça, ela é igual para todos. Não é isso que a gente escuta? É isso que a gente escuta. É incrível, né? Assim, Rose, você sabe quando o Temer, ele teve que depor na PF, né? Uhum. Lá naquela história de vamos continuar com isso, né? Aquela história de Wesley Batista e tudo mais. E ele teve que ele respondeu por escrito, não foi presencialmente. Ele respondeu por escrito 60 perguntas, Rose. Eu lembro, exatamente. O Bolsonaro respondeu a 13 perguntas prontas. Uhum. Gente, não existe isso quando você... Por exemplo, você vai fazer uma entrevista. Se tem uma coisa que me irrita, é quando fala, manda as perguntas. Como assim manda as perguntas? A pergunta, você pode até mandar a pergunta inicial, que vai virar a partir da pergunta inicial, depende da resposta que a pessoa te der. Porque não tem essa de... Não é estanque. Porque dependendo do que você responder, me instiga a perguntar outras coisas. Porque eu tô ali e tô viva. Não é uma relação assim de um entrevistado vivo e um entrevistador morto, que não pensa, que não... né? Então, assim... Ai, Nossa Senhora, dá a impressão que a gente só quer pegar no pé do cara, mas não é isso, gente. Você percebe que houve ali um privilégio, né, Zezé? Não adianta a gente achar que não tem. E a impressão que eu tenho é que a polícia só cumpriu um ritual dizendo, não, ele foi inquirido, ele foi questionado e está aqui, está nos autos. Mas eu aqui, acho que o que foi pedido está aqui. Mas, olha, sinceramente, se era para ser assim, não precisava nem ter sido. Essa que é a verdade. Ô Zezé, eu vou falar aqui dos ouvintes, a gente já vai para o intervalo, mas tem 2 ouvintes, porque a gente depois vai entrevistar o Marionado, porque hoje a Câmara de Campinas vai avaliar um projeto de lei que o prefeito Dari Saad mandou para a Câmara, que está alterando a previdência dos servidores e criando a aposentadoria complementar. E o Marionaldo Maciel, que é o presidente do Camprev, que é o Instituto de Servidores de Campinas, é quem vai falar conosco e explicar esse projeto. Gente, é tão importante isso. Você fala, mas o que tem a ver com o servidor? É importante porque, para você ter uma ideia,
a terceiro maior gasto da Prefeitura de Campinas hoje é para poder manter as aposentadorias dos servidores. Nós temos saúde em primeiro lugar, depois vem educação e em terceiro lugar vem Camprev com um gasto de 1 bilhão. Sendo que o que tinha que ser correto era assim, o que foi arrecadado ao longo dos anos teria que ter sido suficiente para poder pagar essas aposentadorias. E a Prefeitura não teria que aportar dinheiro para poder subsidiar essas aposentadorias. E hoje a Prefeitura faz isso, né? Ô Zezé, o Carlos está pedindo informações do Zé Arnaldo. Eu há muito tempo, eu não falo com o Zé Arnaldo. Acho que eu falei com ele no final do ano passado. A gente costuma se falar assim em finais de ano, né? Mas assim, gente, certamente ele está bem, porque se o Zé não tivesse legal, a gente saberia pelos grupos de WhatsApp que a gente mantém da Bandeirantes e que tem muitos amigos dele lá, assim. Eu sou colega dele, fui colega dele, a gente não é grandes amigos, mas o Batista, o CH, né? Rodrigo Neves, são pessoas que teriam notícia e certamente comunicariam qualquer coisa que houvesse com o Zé. Então, eu acredito que o Zé esteja bem e vou até dar uma ligada para ele para ver se ele está bem e falar que perguntaram dele aqui. Tá, ok. Bom, o Tandy Negrão está dizendo que ele sempre vê a direita falar do método Paulo Freire e criticar porque ele diz que todos os professores defendem esse método porque são de esquerda e que o método Paulo Freire é ruim. E aí ele diz assim, será que se o ensino da escola militar é tão bom, porque ensinam lá que o Nordeste tem fuso horário, que a Antártida fica no Brasil, torre de pizza, etc. São frases do Bolsonaro e do Pazuello, fora outras frases que eu esqueci. Além disso, a Terra é plana, segundo o Olavo de Carvalho. E ele fala, e além de tudo, ainda temos um astronauta ministro. Ele está criticando, na verdade. Sim. Enfim. Não tem muito o que falar sobre isso, né? Olha, e o Edivalmir diz assim, Rose, sou empregador e sempre a minha mão de obra é de 80% de mulheres. Confesso que nunca percebi dentro da minha empresa que as mulheres são cobradas diferentemente dos homens, trato todos igualitariamente e nunca tive problemas de fazer uma seleção que comparecessem homens e mulheres. E eu escolher uma mulher ao invés de homem. E eu tenho encontrado muitas mulheres competentes. Que bom, Edivalmir, que você não vê essa diferença. Mas a gente tem, sim, ainda um preconceito muito grande no mercado de trabalho. E uma das coisas que a gente mais tem comprovação é o salário. Mulher ainda ganha menos que os homens, ocupando e fazendo, às vezes, a mesma função. Ainda temos muitas diferenças. Zezé, o Marionaldo já está na sala. Vamos para o intervalo? Vamos, mas deixa eu só falar com o Edivalmir. Edivalmir, assim, olha... Eu acho que um ponto você esqueceu de colocar. A mulher, muitas vezes, ela própria se cobra. Ela só topa um desafio quando ela se sente assim, preparadíssima. Como disse a Sara, né, os homens, eles não têm necessidade de saber tudo, eles não se sentem com essa necessidade, eles se sentem mais seguros. Enquanto que a mulher não se arrisca. Então, aprender enquanto trabalha, jamais uma mulher faz isso, pelo medo da crítica, por falar que é mulher e tudo isso aí que você sabe. Bom, então agora a gente vai para o intervalo e a gente já volta para mais uma entrevista. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E aí, gente? Agora que a vida tá voltando ao ritmo, é bom ter alguém pra dar uma força, né? E é isso que a Alesp tá fazendo, dando uma baita força nessa retomada. Aprovou o Bolsa do Povo, entregou cestas básicas, criou novos distritos turísticos e novas regiões metropolitanas para desenvolver ainda mais as cidades e gerar emprego e renda para as pessoas. É a Assembleia Legislativa trabalhando pra gente voltar mais forte. Alesp e você, mais que perto. Juntos. Compromisso com a verdade e relatar os fatos é a cara da Band. Todos os dias, nossos repórteres e apresentadores dedicam horas para trazer o melhor conteúdo. E o nosso único objetivo é deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece na nossa região.
O maior grupo de comunicação do interior paulista trabalha por você de uma forma imparcial e única. Jornalismo é sobre isso, sempre na tela da Band Mais TV. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMec. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E aí, gente? Agora que a vida tá voltando ao ritmo, é bom ter alguém pra dar uma força, né? E é isso que a Alesp tá fazendo, dando uma baita força nessa retomada. Aprovou o Bolsa do Povo, entregou cestas básicas, criou novos distritos turísticos e novas regiões metropolitanas para desenvolver ainda mais as cidades e gerar emprego e renda para as pessoas. É a Assembleia Legislativa trabalhando pra gente voltar mais forte. Alesp e você, mais que perto. Juntos. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o aquecimento global poderia ser mantido em 1,8 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais se todas as promessas feitas na cúpula da COP26 em Glasgow fossem mantidas, relata inclusive a Agência Internacional de Energia. Os cientistas disseram que o aquecimento precisa ser mantido em 1,5 grau ou menos para evitar as consequências climáticas mais desastrosas, mas 1,8 grau ainda é uma grande notícia, visto que a Terra está atualmente se inclinando para um aumento de 2,7 graus. O governo do Reino Unido anunciou que mais 23 países se comprometeram a eliminar a energia a carvão, mas alguns dos maiores emissores de gases de efeito estufa, como por exemplo a China, Índia e também os Estados Unidos, não assinaram. Ao todo, os votos internacionais ficam aquém do que os especialistas dizem ser necessário para alcançar as emissões líquidas de carvão zero até 2050. E a Europa pode enfrentar mais de 500 mil mortes por Covid-19 neste inverno, avisa a Organização Mundial de Saúde. A agência deu alarme sobre o aumento de casos e redução das taxas de vacinação, com o diretor regional da OMS dizendo que o ritmo de transmissão em toda a região é de grande preocupação. Grande parte da Europa está lutando contra picos de infecções, inclusive com a Alemanha relatando seu maior número de novos casos diários. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a vacinação para crianças de 5 a 11 anos está em andamento e os funcionários federais podem tirar uma folga remunerada para inocular os seus filhos. O governo Biden também anunciou que os mandatos de vacinação e teste entrarão em vigor no dia 4 de janeiro para empresas privadas com 100 ou mais funcionários, alguns profissionais de saúde e contratantes federais. E 2 estudos divulgados, inclusive, comprovam um grande benefício das vacinações Covid-19, concluindo que o mesmo que as pessoas vacinadas contraem uma infecção, elas não ficam tão doentes. Além disso, a Pfizer anunciou que a sua pílula antiviral experimental para a Covid-19 reduziu as taxas de hospitalização e morte em quase 90%, à medida que a farmacêutica se junta à corrida para trazer o primeiro medicamento fácil de usar contra o coronavírus para o mercado norte-americano. A Pfizer disse que vai pedir ao FDA e aos reguladores internacionais que autorizem a sua pílula o mais rápido possível, depois que especialistas independentes recomendaram interromper, olha só, o estudo da empresa com base na força dos seus resultados. Assim que a Pfizer se inscrever, o FDA vai poder tomar uma decisão em semanas ou meses. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Volta aqui com o Bastidores do Poder para receber agora o presidente do Camprev, o Marionaldo, desculpa. Mas é o seguinte, Marionaldo, você vai tomar pedrada aqui, que a Rose já te avisou, né? Porque esse negócio de ficar tentando mexer com a aposentadoria, o povo tá bravo. Muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Olha, Marionaldo, primeiro agradecer para você, né, que a gente acabou te chamando assim de última hora para entrar no programa. Obrigada pela tua voluntariedade em estar aqui, mas é porque os servidores estão em pé de guerra, preocupados com esse projeto que vai ser hoje debatido em audiência pública e que cria aí a aposentadoria complementar. Primeiro, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e até para os servidores que estão nos ouvindo o que é esse projeto e por que é necessário esse projeto. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rede Band. Quero agradecer aqui a oportunidade para poder fazer os devidos esclarecimentos. O regime de previdência complementar, ele já é obrigatório desde 1998 e os órgãos públicos nunca deram tanta importância a isso, né? Com a emenda 20, já era obrigatório o regime de previdência complementar para os órgãos públicos. Uns tinham, outros não, mas era facultativo. Com a emenda constitucional 103, aprovada em 2019, ao final do ano de 2019, o regime de previdência complementar, ele passa a ser obrigatório para os órgãos públicos. Então, ele veio no bojo da emenda constitucional 103. Lá já estava estabelecido que os órgãos que detêm regime próprio de previdência complementar, que é o caso do Camprev, aqui em Campinas, né, a cidade, os municípios, o estado, que tem regime próprio, já estava estabelecido que teria 24 meses, a partir da aprovação da emenda constitucional, em implementar o regime de previdência complementar. E o nome, regime de previdência complementar, ele já elucida essa relação que tem com o servidor. Trata-se de um regime de previdência que complementa a aposentadoria dos servidores. Só que... Isso, vai explicando. Uhum. Só que ele também estabelece outras questões que vieram também com a reforma da Previdência. A partir do momento que o município de Campinas implementar o regime de previdência complementar, estabelece no município, para quem ingressar a partir do momento de implementar o regime de previdência, o teto do funcionalismo. Hoje, o teto do funcionalismo para o município de Campinas é a remuneração do prefeito. Então, hoje está no patamar de R$ 23.246. Esse é o teto do funcionalismo. O teto do funcionalismo ou do benefício da aposentadoria ou pensão? É o teto do funcionalismo. O servidor que mais recebe hoje, ele só pode receber aquilo que é remunerado para o prefeito, que é o valor de R$ 23.246. Isso é um teto. Agora, nós temos também uma categoria que ela tem um outro teto, que é a categoria dos procuradores municipais. O teto para eles é outro, é 95% do procurador-geral do município. Isso, no município de Campinas, o teto para os procuradores, que é uma categoria composta aí de 150 servidores, é um teto de 35.462. Nós não estamos mexendo. Você não está mexendo não vai mudar para quem já está trabalhando, ou seja, vai mudar só para quem ingressar após aprovação e sanção da lei. E o teto que vocês estão fixando é o teto do INSS, é isso? Isso. Com a implementação do regime de previdência complementar, a partir do momento de aprovado, o que nós estamos levando para a Câmara Municipal hoje? Nós estamos pedindo autorização, o município está pedindo autorização para a Câmara Municipal para autorizar a implementar o regime de previdência complementar no município de Campinas. A lei, ela está pedindo isso à Câmara Municipal. Aí depois que autoriza a Câmara,
nós teremos que implementar o regime de previdência complementar. Qual vai ser o público que vai alcançar esse regime de previdência complementar? O público que ingressar no serviço público após a aprovação do regime de previdência complementar. Ele não mexe na minha vida hoje, não mexe para quem está hoje. Mas, a partir do momento de implementar o regime de previdência complementar, um regime autônomo, inclusive, ele passa a estabelecer um novo teto para quem ingressar no funcionalismo. Se você, Rose, a partir do momento que implementar o regime de previdência complementar, você prestar concurso para o município de Campinas, você já vai estar sabendo que o seu teto de vencimento será o teto do INSS, que hoje está no valor de R$ 6.433. Não afeta, em hipótese alguma, o servidor que ingressou hoje no serviço público. As regras estabelecidas para ele já estão dadas, é um direito adquirido. Agora, na hora que a Câmara aprovar o regime de previdência complementar, que vai ser debatido hoje, e depois que a gente implementar o regime no município, não é automático. A Câmara autoriza e nós vamos ter que depois fazer todo um ajuste para poder implementar no município de Campinas. Isso demora um tempo, por quê? Quem que estabelece as regras do regime de previdência complementar no país? É a Previc. Então, eu tenho que me submeter à Previc, o plano de custeio disso, o plano de benefício para esse servidor, e eles aprovando, aí implementa no município de Campinas esse regime de previdência. Quanto tempo, Marionaldo, leva isso, assim, a votação deve ser em breve, né? Hoje é uma audiência, e aí, uma vez aprovado isso, quanto tempo vocês estimam que vai levar para a implementação, para começar a valer? Sendo bastante otimista, com a aprovação da Câmara agora, que nós temos prazo, inclusive, para poder aprovar isso, viu? O prazo fatal, conforme a Constituição estabeleceu, é até dia 13 de novembro agora. Todos os regimes próprios têm que aprovar o seu regime de previdência complementar. Uma vez aprovado, aí tem todo um processo de licitação, para poder contratar a empresa de regime de previdência, que é um regime fechado. Isso demora, a gente imagina aí que mais um ano a gente consegue implementar o regime de previdência complementar no município de Campinas. Agora, Marionaldo, você não acha que está atrasado demais, Marionaldo? Porque dia 13 de novembro nós estamos falando... Nós estamos falando agora, mais uma semana de prazo. Sim, a gente com certeza, nós estamos no limite, porque ele vai ter uma audiência hoje e depois vai ter as plenárias de audiência na Câmara Municipal para poder aprovar o regime de previdência complementar. A gente vai extrapolar um pouco a data, depois o município de Campinas vai ter que se justificar ao Tribunal de Contas do município, ao Ministério da Previdência, o porquê que atrasou. Por que atrasou? É porque a gente estava num processo de construção dessa plataforma do regime de previdência. Não é simples, a gente precisou contar aí com uma consultoria para poder nos ajudar, e aí esse prazo para nós ficou apertado. Mas a gente imagina que... E outra coisa, esse modelo de regime de previdência complementar, ele não tem muita inovação nisso. A Previc, que é o órgão regulador do regime de previdência complementar no país, ele já tem um modelo. Nós só nos submetemos ao modelo estabelecido para eles para implementar aqui no município de Campinas. Marionaldo, o que eu preciso saber é o seguinte: você está mandando para um servidor que vai entrar na prefeitura a partir da aprovação dessa lei. O quanto que ele tem que contribuir para que o salário dele fique acima de R$ 6.400. Tem escala, tem tabela, como que vai ser isso? Então, o servidor que ganhar, né, a partir do momento que é implementado o regime de previdência complementar, a alíquota é a mesma, é 14% que eu contribuo. Mas ele só vai contribuir até o teto do INSS. Então, se ele ganha R$10.000, ou o servidor que ganhar R$10.000, por exemplo, ele vai contribuir para o regime de previdência,
para o regime aqui do Camprev, 14% do vencimento dele em cima de 6.433. Agora, se ele quiser falar assim, mas eu quero manter minha qualidade de vida, eu quero, pensando na minha aposentadoria, auferir ao longo da minha vida funcional uma remuneração mais adequada. Aí ele vai ter que aderir ao regime de previdência complementar, contribuir para esse regime, que é um regime de capitalização, e ao contribuir com isso, ele vai verificar qual é o plano de benefício que ele quer para poder garantir os vencimentos dele depois, quando ele se aposentar. Então vocês vão ofertar vários planos. Qual que é o mínimo e qual que é o máximo? Você tem já isso ou não está estabelecido ainda? Isso daí vai depender, assim. Uma coisa eu posso dizer para você. A partir do momento que a gente implementar o regime de previdência complementar, só vai fazer parte do regime de previdência o servidor, vai fazer parte do regime o servidor que aderir, né? Sim. É facultativo. O servidor vai falar assim, eu quero aderir ao regime de previdência complementar. Se ele ganhar acima de R$ 6.400, que é o teto do INSS, vai ser apresentado para ele um plano de benefício, onde ele poderá colocar e a municipalidade colocar um por um. É um por um. Então, se ele fizer a opção de um plano de benefício de, digamos, R$ 1.000, ele fala assim, olha, o plano de benefício que eu escolhi é R$ 1.000. O município vai poder colocar R$ 1.000 para ele. É uma paridade de um por um, limitado até 8,5% do vencimento dele. Esse é o teto máximo que o município pode investir com relação ao regime de previdência complementar. Tá isso na lei, inclusive. Tá. Assim, eu achei que a Prefeitura de Campinas já tivesse isso. O Estado já tem há muito tempo, né? Esse regime complementar. Então, assim, se é obrigatório e está previsto isso na Constituição desde a reforma previdenciária, por que existe relutância do servidor de Campinas? O que daria para fazer diferente? Se é mais ou menos igual? Eu imagino, Zezé, que é uma coisa nova para nós, funcionalismo público. Você falou, o Estado já tem, com certeza, mas aqui no servidores públicos é uma coisa nova. Houve sempre um posicionamento dessa questão de complementar, de oposição a isso, mas agora, com a reforma da Previdência, ela não dá opção para nós. Primeiro, não tem opção, não está consultando a gente. O Tribunal de Contas já está acompanhando par e passo das medidas que a gente está tomando. Ele já nos notificou se a municipalidade está tomando as medidas para implementar o regime de previdência que passou a ser obrigatório. Independente se o servidor ganha acima do teto ou não, nós temos que implementar o regime. Então, essa resistência é um pouco mais de desinformação e as pessoas estão achando que vão afetar. Para quem está hoje no serviço, o regime de previdência complementar e não vai afetar o direito adquirido desse servidor que está instalado hoje. Ele, como eu disse, é um regime de previdência que ele anuncia para quem ingressar a partir do momento da instalação desse regime de previdência. Então, e aí ele vai estabelecer parâmetros, né, para quem ingressar a partir desse momento. Então, não afeta esse servidor. Esse servidor hoje... Agora, há uma desinformação com relação a isso e uma oposição mesmo à reforma da Previdência, mas isso não passou o momento, né? Passou, esse trem já passou. Agora, Marionaldo, hoje nós temos quantos aposentados na prefeitura? Qual que é o valor aí que você gasta por mês e qual que é a previsão do cálculo atuarial para a gente poder, ao longo do tempo aí, como que vai ficar esse caixa do Camprev? Então vamos lá, Rose. Primeiro, com relação ao número de servidores hoje, entre ativos e inativos no município de Campinas, nós estamos falando de 25.061 servidores. Nós somos hoje na prefeitura, entre ativos, inativos e pensionistas, nós somos um conjunto de 25.061 servidores. Desse conjunto de 25.061 servidores, nós temos 11.150 aposentados e pensionistas.
De 25 mil, 11.150 são aposentados e pensionistas. A diferença disso são os servidores que estão na ativa, que estão trabalhando hoje na ativa, que não estão aposentados. E o custo hoje dessa folha de 11.150 servidores entre aposentado e pensionista é uma folha aqui do Camprev, 73 milhões e meio por mês. 73 milhões e meio por mês. Então, lógico que esse regime de previdência complementar ele não vai afetar esse conjunto de servidores. É uma questão que vai ser tratado na hora de implementar é para quem ingressar no serviço público. Então, esse Marionaldo, se não fizesse... Oi, vai, Zezé. Marionaldo, assim, eu olhei, eu vi que a proporção entre o pessoal da ativa e aposentado, assim, ela tá próxima. Isso sempre foi assim? Ou essa aproximação, ela vem ocorrendo nesses últimos tempos? Ô, Zezé, ela cresceu, sobretudo, nos últimos 5 anos. Há uma corrida que é natural dos servidores, em face da reforma da Previdência, os servidores, antigamente, como eu já falei para vocês, antigamente o servidor pensava 2 ou 3 vezes antes de se aposentar. Com a reforma da Previdência e com essa discussão que a reforma trouxe, aí os servidores passou a não se preocupar em 2, 3 vezes. A primeira coisa que ele pensa hoje é se aposentar. Então, hoje nós tivemos uma corrida muito grande de servidores para que implementaram o direito deles à aposentadoria e nós tivemos, sobretudo nos últimos 5 anos, uma crescente. Eu, quando assumi aqui o Camprev, em 2018, a minha folha aqui de aposentado era na ordem de 50 milhões de reais mês. Nesse período que eu estou aqui desde 2018, a folha subiu para 73 milhões de reais. Isso é quase 50%. Exatamente. Mas isso é um direito do trabalhador, eles implementaram o direito. Nem estamos falando disso, né? Nem estamos falando do direito, não, mas só de ver isso daí, como houve esse crescimento aí rápido, contribui, assim, sobremaneira para o desequilíbrio ficar ainda maior, né? Menos gente contribuindo e mais gente recebendo. Se você se recorda, Zezé, e a Rose também, em 2019, naquele nobojo, antes da reforma da Previdência, o Camprev e o governo já sentia nas contas públicas a questão previdenciária nas contas públicas. E naquele momento nós tivemos de tomar algumas medidas. Se você se recorda, nós estabelecemos no município de Campinas um plano de sustentabilidade previdenciária, onde a municipalidade entrou com um aporte de bens, direitos e ativos para poder diminuir esse déficit. Pois bem, nós já fizemos a primeira parte disso e nós conseguimos transferir de um fundo que é deficitário para um fundo superavitário 7.300 vidas. E a prefeitura tem aportado regularmente os bens, direitos e ativos. Isso diminuiu o déficit do município de Campinas com a questão previdenciária, que era no valor de 650 milhões de reais de déficit, ele diminuiu em 350 milhões de reais o déficit. Mas aí você falou assim, mas vamos transformar esses números aí. Eu também disse para vocês em algum momento que o valor presente hoje que o município precisava para poder arcar com as aposentadorias de quem está aposentado, de quem vai aposentar, ela precisava de 27, 28 bilhões de reais para poder honrar as aposentadorias. Quando nós fizemos o plano de sustentabilidade, a primeira parte, que foi aportado bens, direitos e ativos, nós reduzimos o déficit atuarial, que era de 27 bilhões de reais, para 10 bilhões e 400 milhões de reais. A reforma da Previdência, ela vem também com esse bojo de ajustar os regimes próprios de Previdência. Se Campinas está assim, isso não é diferente no país, não. Todos os regimes próprios têm o seu déficit. Então, a reforma ela veio para poder fazer esses ajustes necessários ao regime de Previdência para poder garantir o pagamento de quem se aposenta efetivamente. Então, essa medida do regime de Previdência complementar
é uma das medidas tomadas pelo governo federal para que, nos próximos anos, ele contenha o gasto e o custeio com o regime de previdência. E, com certeza, na hora que ele estabelece o teto, ele contém um pouco o gasto para o futuro, mas não no presente. Marionaldo, a gente está chegando ao final do programa, mas o que eu sei é que hoje vai ter um protesto por parte dos servidores contra o projeto. Como que está a conversa com os vereadores? Eu sei que vocês têm base grande lá formada. Há uma compreensão por parte dos vereadores pela aprovação do projeto? Como que está isso? Rose, o desenho é o mesmo. A gente tem lá um quadro de vereadores e a gente tem dialogado com eles e dito a eles o seguinte, primeiro que não está na nossa alçada de implementar ou não. Isso é uma obrigação de fazer pela emenda. O Tribunal de Contas já cobrou. O Tribunal de Contas já cobrou da municipalidade, já cobrou da Câmara e já cobrou de nós aqui. Qual é a medida que a gente está tomando com relação à questão do regime de previdência complementar? Nós falamos, nós encaminhamos o projeto de lei que está em acordo com aquilo que a Previc fala. O ordenamento jurídico que a Previc estabelece para o regime de previdência complementar. Agora, por outro lado, você terá outros vereadores que eles têm aí a sua base centrada no funcionalismo e ele tem um diálogo com o funcionalismo. A gente espera, na audiência, esclarecer o máximo para o servidor que ele não será afetado. Esse servidor, nós não estamos tirando direito, nós não vamos aprofundar, não vamos estar criando nada para poder tirar direitos dos servidores. Agora, o regime de previdência complementar é uma obrigação de fazer do município de Campinas. Ele não tem outra opção. Se ele não fizer isso, Rose, só concluindo, o município não recebe novos financiamentos, não recebe aporte não pode firmar contrato com Caixa Econômica, ele não pode fazer absolutamente nada. Isso daí está estabelecido como condição para que a gente possa fazer o regime de previdência complementar no município de Campinas. Tá certo. Joia. Bom, Marionaldo, quero te agradecer muito pela entrevista e vamos estar acompanhando aí toda a discussão. Muito obrigada, bom fim de semana e boa tarde se você conseguir. Você é maligno agora, Zezé. Ter servidor do pé não é uma coisa fácil, não é. Mas o Marionaldo tem experiência, ele foi sindicalista, Zezé. Ele tem experiência. Um abraço, obrigada. Zezé, eu espero passar por mais essa de forma incólume e coube a mim, como a própria Rose falou, está à frente da gestão do Camprev. Eu digo para você que estou aqui há 2 anos, já tenho aqui a avaliação positiva de que a gestão, tanto do Tribunal de Contas como do Ministério da Previdência, a gestão tem sido de forma responsável. E mais uma medida de forma responsável, a gente tem buscado isso daí, buscar a eficiência do nosso regime. Porque, na verdade, eu pago a conta enquanto servidor público, vocês pagam a conta, e essa conta a gente precisa mostrar para a sociedade que a gente tem solução para poder resolver isso. E não ficar com o peso de que o regime de previdência ele é caro. Mas a gente precisa buscar alternativa. O regime de previdência complementar é uma alternativa e ele não vai tirar direito de servidor hoje, em hipótese alguma. Mas eu agradeço o espaço com vocês. Obrigada, Marionaldo. Bom, gente, vamos embora. Pessoal do esporte já deve estar no estúdio. Um beijo para todo mundo até segunda-feira. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto